A graça e paz, irmãos. Amém. Bom poder estar com os irmãos nessa noite, para poder compartilhar a palavra do Senhor com a igreja. O pastor Antônio está ministrando o aniversário da igreja lá em São Simão. Ele então me deu essa missão, essa responsabilidade, para poder estar ministrando ao coração dos irmãos. Mas antes de eu entrar na ministração, como diz o pastor Antônio, vamos para a palavra, né? Eu quero agradecer à igreja pelas orações. Hoje está fazendo 15 dias que minha mãe partiu. Foi no momento da campanha de missões. O pastor Oswaldo estava ministrando. E eu estava acompanhando. Minha mãe estava internada em Goiânia, ela internou no domingo pela manhã. E eu sabia que a situação era grave, eu tinha total consciência que ela iria partir. Como nós subimos ao monte de sábado a domingo, todos os sábados para domingo eu estou no monte, juntamente com a equipe, orando. E lá eu coloquei diante do Senhor, falei: Deus, a minha mãe tem 82 anos, ela é uma serva do Senhor, e ela está debilitada, então o Senhor pode recolher. Eu não tenho nenhum direito de pedir que o Senhor faça um milagre, que o Senhor cure. Obrigado, querido. Não, pode deixar. Só para você não perder o galardão, porque eu não bebo água durante a ministração. Mas aquele que dá um copo de água fria dos meus pequeninos, de maneira a não perder o galardão, então o galardão está nas suas mãos. E então eu estava falando com o Senhor, falei: Deus, o Senhor pode recolher, porque eu sei que ela está nas tuas mãos. E acompanhamos o domingo, o pastor Oswaldo ministrando. E quando foi à noite, meu celular descarregou durante o culto, porque eu estava em estado de alerta, a qualquer momento poderia chegar o aviso. Voltamos para casa, coloquei o celular para carregar, um pouco já cansado da jornada da semana. Então deitei para poder descansar um pouco, coloquei o celular bem debaixo do meu travesseiro, e a minha irmã me ligou umas 4 vezes. Depois eu percebi que estava me ligando, quando eu olhei eu já sabia que era notícia. E ela faleceu por volta das 23 horas. Aí esperei o dia amanhecer, fui para São Luís de Montes Belos, que é aqui a 200 quilômetros. Acompanhei lá o velório. Tive a graça até mesmo de conduzir o culto fúnebre. Não é fácil você ministrar o culto fúnebre da sua mãe, como eu ministrei do meu pai e ministrei também da minha mãe. Mas graças a Deus estou bem, graças às orações dos irmãos, recebi várias mensagens. Sei que quando chegou o conhecimento de cada um de vocês, intercederam por mim, interceder pela minha família, e isso nos fortaleceu. Às vezes a gente fica um pouco meio abatido, meio triste. Por exemplo, hoje eu mandei a mensagem por todos os meus irmãos, nós somos 8, mandei a mensagem para todos eles, e eles já todos me responderam. E as minhas irmãs estão muito abatidas, são 3 irmãs, estão um pouco abatidas. Eu falo para a Zélia, entenda a situação. Primeiro que a mulher sofre mais quando perde a mãe. Eu penso o instinto materno, o ser mãe, isso leva a sofrer muito, né? Não que nós homens não sofra. Também ontem, conversando com a minha esposa, ela falou assim: olha, a Sandra está sofrendo muito. E ela colocou suas redes sociais uma foto da sua mãe. Aí quando eu olhei, eu dei uma baqueada. Quando eu vi a foto da minha mãe, dei uma baqueada. Aí passei rápido, desliguei e saí, fui para o monte para poder orar. Mas isso não é fácil. Mas gratidão à igreja pelo apoio, por poder estar junto nos momentos difíceis. Amém? Convido a igreja a abrir suas Bíblias no livro de Lucas, capítulo 5.
Lucas capítulo 5, versículo de 1 a 11. Pastor Antônio já ministrou nesse texto o ano passado, 2 vezes. Uma vez que ele ministrou, ele pediu que a igreja desse a sugestão do tema. A Norma deu uma sugestão, eu também dei uma sugestão, e ele acatou a minha sugestão, o chamado de Pedro. E depois ele ministrou também nesse texto uma outra mensagem. E o que Deus colocou no meu coração, também nesse texto, vou usar outros textos, mas creio que Deus vai falar algo diferente do que já foi ministrado, né? Talvez o irmão fale assim, olha, já ouvimos 2 vezes essa mensagem, já a terceira é para poder aprender mesmo. Mesmo nos assentados, vamos curvar nossas cabeças, vamos orar ao Senhor. Deus, nós colocamos diante do Senhor nessa noite. Nosso coração é grato pela essa rica oportunidade de nós reunirmos mais uma vez como corpo, como igreja do Senhor, para poder cultuar a Ti. Louvamos por tudo que já aconteceu, pelo louvor, pelos dízimos, pelas ofertas que entregamos, pelos avisos que foram orientados. E agora, meu Pai, nós aquietamos para poder ouvir a Tua voz. O Senhor fala conosco. Eu me coloco nas Tuas mãos por detrás da cruz do Senhor, para que o Senhor cresça e eu diminua, para que o Senhor, meu Pai, manifeste. E nós, meu Pai, permanecemos, Senhor, por detrás da cruz do Senhor. Nos abençoe. Cada pessoa que chegou a este lugar, pela graça, pela misericórdia, movido pelo Teu Espírito, saia, meu Deus, de forma diferente que entrou. Todos sendo alcançados pela graça do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Todos já abriram? Lucas capítulo 5, versículo 1 até o versículo 11. Eu uso a versão atualizada, geralmente os irmãos usam a corrigida nos cultos. Eu vou fazer a leitura, os irmãos, por favor, pode colocar também na projeção. Ontem aconteceu um acidente com o meu óculos, eu estava indo para o monte, e eu vi um barulho que caiu, aí eu peguei o celular, coloquei, não enxerguei nada, quando estava indo para o caminho, foi, eu não estou levando meu óculos, mas à noite você também não precisa. Aí hoje, quando chegamos da programação de manhã, aí o Timóteo, aí esse óculos aqui no chão, ele caiu, eu atropelei ele com o carro. Aí o Timóteo tentou fazer lá uma cirurgia nele, amanhã eu vou ter que levar ele no hospital para ver se recupera. Lucas capítulo 5, versículo 1 a seguir. Aconteceu que ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão, vaze ao lago, e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu Simão, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fosse ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pico. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador.
pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, os seguiram. Esta mensagem coloco como o título, como tema, a transformação. E o título: aquele que Deus chama, Ele vai com ele até o fim. Amém? Então, no decorrer da ministração, vai estar baseado no título e também no tema da mensagem. Aqui, irmãos, Jesus tinha acabado de descer do monte. Ele tinha passado a noite em oração, buscando de Deus quem seriam os homens que ele chamaria para poder ser treinado, preparado, para poder dar continuidade à missão, levar o evangelho ao último homem da terra. Então ele para ali na beira do mar da Galileia, o Genezaré, ou Tiberiades, e ele compartilhando com as multidões. De repente chega ali estes pescadores, ele sobe no barco de um deles, o barco de Pedro, pediu que Pedro afastasse o barco um pouco da praia, da areia, tomasse uma distância, e ele então começa a compartilhar a palavra com aquela multidão. Quando ele termina de compartilhar a sua palavra, ele ordena que Pedro voltasse ao mar para poder pescar. E Pedro, como um pescador experiente, tinha pescado a noite toda. Ele disse: Senhor, trabalhamos a noite toda e nada apanhamos. Como o Senhor manda voltar novamente a pescar? Mas ele responde: sobre a tua palavra lançarei as redes. Eu fico pensando nesse texto. Pedro obedeceu a ordem de Jesus para voltar a pescar, ou ele disse sobre a tua palavra, a palavra que Jesus estava ministrando, compartilhando, gerou fé no coração de Pedro? Porque ele estava ouvindo a mensagem. Talvez, queridos, não era a primeira vez que Pedro estava ouvindo Jesus. Pedro talvez tinha conhecimento que Jesus estava ministrando, estava compartilhando a palavra de Deus. Então agora ele volta à pescaria. E ele volta a pescar, e ele tem uma grande pesca. E ele volta então admirado, com os seus 2 barcos, era sua empresa, ele tinha lá Tiago e João como sócio. Eles voltam com seus barcos repletos de peixes. Diante disso, então, ele se prostra diante de Jesus e disse: afasta-te de mim, porque eu sou um pecador. E Jesus então, meus irmãos, chama Pedro. Jesus lança uma palavra para Pedro, uma palavra profética: Pedro, farei de ti pescadores de homens. Tu serás um pescador de homens. Deus não disse para Pedro: olha, a partir de hoje você vai ser um grande pescador de homens. Serás um pescador de homens. Teria, meus irmãos, um tempo, um processo para ele ser trabalhado, para Jesus trabalhar na vida dele, moldar o caráter dele, trabalhar na personalidade dele.
preparar ele para ser um pescador de homens. Quando eu falo que aquele que Jesus chama, ele vai com ele até o fim. Jesus jamais desistiu de Pedro. Nos 3 anos, meus irmãos, 3 anos e meio de caminhada, de Pedro caminhando com Jesus, com certeza houve muitas trapalhadas de Pedro. Era uma pessoa meio impulsível. Era talvez um sanguíneo quase 100%, atirado. Ao ler a Bíblia, nos livros biográficos que registra a história, a caminhada de Jesus com estes homens, ele era o primeiro a tomar a iniciativa de falar, de fazer e acontecer. Jesus ensinando eles. Houve vários momentos que Jesus transmitia para estes homens os valores, transmitiam para eles a visão do reino, transmitiam para eles, meus irmãos, algo que ia transformando, trabalhando a vida deles, porque Jesus, queridos, ele veio com esse propósito: eu vou preparar estes homens, vou entregar minha vida, vou voltar para o Pai. E como algumas pessoas falam, quando Jesus chegou lá no céu, alguns dos anjos vieram e fizeram uma pergunta: você ficou lá 3 anos e pouco, preparou estes 12 homens, o Senhor morreu, voltou para cá, e se não der certo, qual é o plano B? Jesus disse: não tem plano B. Não existe plano B. Eu confio neles, eu acredito neles, e que vai dar certo. Nós, meus irmãos, fazemos parte deste primeiro plano de Jesus. Nós fazemos parte deste projeto, deste plano de Jesus, de pregar o Evangelho ao último homem da terra. Nessa caminhada de Jesus com estes homens, destaco a vida de Pedro. Houve um momento que Jesus reúne com todos eles e pergunta: o que os homens dizem quem eu sou? Jesus não estava, meus irmãos, fazendo um teste como estava a sua popularidade, mas ele queria ver o que eles estavam analisando. Então uns diziam: olha, as pessoas estão dizendo que o Senhor é o profeta Elias. Outros dizem que o Senhor é o profeta Jeremias. Outros dizem que o Senhor é João Batista. E Jesus então volta para eles e pergunta: e vós, que dizeis que eu sou? Creio eu, meus irmãos, que houve um silêncio naquele momento. Talvez João olhava para Bartolomeu, Bartolomeu olhava para o Judas Iscariotes, Judas Iscariotes olhava para João, o outro olhava para Pedro, e Pedro então toma a iniciativa: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus olha para ele e responde: não foi carne e sangue que tu revelou, mas o meu Pai que estás nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Pedro, meus irmãos, teve uma das maiores revelações. Pedro teve a direção de Deus, quando ele olha para Jesus e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro acertou. Foi um momento, meus irmãos, que, movido pelo Espírito, porque o próprio texto diz que não foi carne e sangue, mas o próprio Deus que revelou isto para ele. É tão bom, importante, quando nós temos uma revelação de Deus. Quando você está lendo a palavra e aquele texto salta no seu coração, que as lágrimas descem, que você tem convicção: Deus está revelando esse texto para mim.
Tenho convicção que Deus está ministrando ao meu coração. Esta manhã foi uma manhã abençoada. Na minha leitura, no meu devocional, tive revelação de Deus, por intermédio da sua palavra. Mas houve um momento, meus irmãos, que Pedro, ele é repreendido. Ele tinha uma visão terrena. Em Mateus 16, 22 a 23, quando Pedro olha para Jesus e fala: o Senhor não vai morrer. O Senhor não vai para a cruz. O Senhor não vai dar a sua vida dessa forma. Então Jesus repreende a Pedro: arreda-te, Satanás, para trás de mim, tu não tem parte comigo. Então houve um momento, meus irmãos, que Pedro ele é repreendido por Jesus. Aquele que teve a revelação de Deus, que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo, agora ele quer ser o Salvador, ele quer impedir que Jesus vai para a cruz, e Jesus repreende. Jesus viu que Pedro naquele momento estava sendo usado pelo diabo. Para que eu e você tenhamos a salvação, era necessário que Jesus fosse para a cruz. Então Pedro não poderia, meus irmãos, querer impedir. Ele é repreendido. Por que Pedro, meus irmãos, quer impedir que Jesus vá para a cruz? Quando eu falo que Pedro tinha uma visão terrena, todos eles, meus irmãos, tinham conhecimento do livro de Isaías, tinham conhecimento das palavras proféticas a respeito do nascimento, a respeito do ministério, a respeito da morte, a respeito da ressurreição de Jesus. Isaías, o profeta messiânico. Mas eles enxergavam, meus irmãos, a glória, mas não enxergavam os vales. Eles não enxergavam que Jesus iria morrer na cruz. Por mais que Isaías descreve o sofrimento, a angústia, o momento de Jesus na cruz, quando ele fala olhando para ele, nenhuma beleza tinha que nos atraísse. Quando fala que Jesus foi levado como ovelha muda perante os seus tosqueadores. Eles tinham uma visão que Jesus restauraria o reino, libertava Israel das mãos dos romanos. Eles esperavam que Jesus então assumiria o reino, mas num governo político. E Jesus, meus irmãos, não veio para isto. Lá em Atos, capítulo 1, verso 16, eles falam assim, olha, depois de Jesus estar apresentando a eles como corpo ressurreto, eles dizem, será este o tempo em que restaura o reino de Israel? Jesus disse, não vos compete essas coisas, o que Deus reservou para sua exclusiva autoridade. Houve um momento em João 13, que mais uma vez Pedro tem uma atitude errônea. Eu leio o texto e fico pensando, parecia uma brincadeira de criança, quando Jesus, meus irmãos, pega uma toalha, cinge a sua cintura, pega uma bacia, coloca água e começa a lavar os pés dos seus discípulos. Era costume judaico, quando as pessoas recebiam uma visita, o dono da casa lavava os pés da sua visita. Os filhos lavavam os pés e o rosto do pai. Fazia parte da cultura israelense. Jesus queria, meus irmãos, dar uma lição, ensinar para os seus discípulos a respeito de servir e ser humilde.
Ele sendo o Senhor, Ele prepara para poder lavar os pés dos seus discípulos. Quando Ele começa a lavar os pés dos seus discípulos, quando chega a vez de Pedro, Pedro disse: o Senhor não vai lavar os meus pés. E Jesus responde: se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo. Ele disse: então lava os pés e a minha cabeça. Ele extrapola, vai do 8 ao 80, ao mesmo tempo que pede, reage para não lavar os pés, ao mesmo tempo ele faz: não lava os pés e a minha cabeça. Aí Jesus então disse: olha, vós já estáis limpo, mas nem todos estão limpos. Ele estava fazendo uma referência a Judas, o traidor. Todos não estavam limpos. Então Pedro consente de lavar então os seus pés. Em João 13, do verso 36 e 38, Jesus avisa Pedro que ele o negaria. Mais uma vez Pedro chega para Jesus e fala assim: olha, eu estou contigo no que der e vier. Eu estou contigo para morrer na cruz com o Senhor. O Senhor não está nessa sozinho, eu estou junto. Aí Jesus disse: Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. No processo do julgamento de Jesus, de uma forma injusta, Jesus foi julgado durante a noite, totalmente contra as leis. Pedro estava, meus irmãos, no pátio, à beira de uma fogueira. Era período de inverno, tudo indica que Jesus morreu no período de inverno. Foi na Páscoa, a Páscoa dos judeus. E a Páscoa é no mês de Abib, que representa o nosso mês de abril. E nesse período lá, é um período de inverno, período frio. Então, chega uma pessoa, uma criada, e diz: olha, este é um dos galileus. E Pedro então nega. Depois vem uma criada e fala assim: olha, mas você fala como eles. Você tem a linguagem, o sotaque como o deles. Ele mais uma vez espragueja: eu nem conheço esse homem. E quando o galo canta, ele lembra das palavras de Jesus. Ele sofreu, porque ele viu que ele estava negando o Senhor. Agora, meus irmãos, Jesus vai para a cruz. Jesus morre. Passa todo aquele processo, vem o julgamento, aquela mesma multidão que estendeu as suas vestes, estendeu-lhe os ramos sobre as ruas estreitas de Jerusalém. Aquela mesma multidão que aclama Jesus como rei, 2 dias depois estava fazendo parte do mesmo grupo, dizendo: solta Barrabás e crucifica Jesus. Era comum, meus irmãos, determinado período do ano, do mês, as pessoas presenciar alguns malfeitores passando nas ruas de Jerusalém, indo ao Gólgota, levando a sua cruz para poder serem executados, porque era a maneira que o Império Romano executava os seus malfeitores. Agora, naquele dia estava Jesus, Ele que estava subindo, Ele que estava levando a sua cruz. Muitos viam que era aquele que pregou a mensagem, curou várias pessoas, abençoou tantas vidas, deu vista aos cegos, aos aleijados, ressuscitou os mortos.
Muitos viam que era aquele homem que abençoou a vida de tantos que estava indo, mas muitos também viam como um malfeitor. E Jesus vai, entrega a sua vida, e ele morre. E agora como fica? Como fica a vida de Pedro? Como fica a vida, meus irmãos, de todos os outros companheiros? Eles se fecham, eles ficam trancados em uma sala, porque eles pensavam como o Império Romano tira a vida de Jesus, o que sobra para nós? Mas quando Jesus ressuscita, é visto por duas mulheres primeiramente, chega a notícia que ele estava vivo. Pedro e João correm ao sepulcro para poder ver se ele estava lá, mas chegando lá, o sepulcro estava vazio. Eles voltam. Jesus vai e aparece os dois discípulos no caminho de Emaús. Quando Jesus revela a eles, eles olham para as mãos de Jesus, vê as suas mãos perfuradas. Eles voltam para poder avisar os seus companheiros. E Jesus, meus irmãos, a primeira aparição, eles estavam trancados. Jesus aparece: paz seja convosco. Quem estava com medo precisava de paz. Então Jesus chega e ministra paz ao coração deles. Por mais que Jesus era do conhecimento de Pedro, que Jesus tinha ressuscitado, mas Pedro lidera, meus irmãos, alguns discípulos: vou voltar a pescar, vou voltar, reativar a minha empresa de pesca. Ele vai com um grupo de 6 ou 7. Mas Jesus, meus irmãos, quando encontrou com ele lá no mar da Galileia, disse para ele: Pedro, farei de ti, tu serás um pescador de homens. E durante todo esse processo, meus irmãos, Jesus jamais desistiu de Pedro. E Pedro então lidera essa equipe, eles voltam ao mar da Galileia para poder pescar. Eles voltam ao alto mar. Pedro estava, meus irmãos, inseguro agora. Eu fiquei pensando, quando ele desistiu, quando ele abandonou a pescaria, quando ele desistiu, meus irmãos, do seu negócio e foi seguir Jesus, caminhar com Jesus, ele precisava de sustento. E no ministério de Jesus, tinha uma equipe, principalmente um grupo de mulheres, que sustentava o ministério de Jesus. Então, Pedro, com certeza, tinha o seu pão do dia a dia. Agora, Jesus morto, ele ficou inseguro. Eu preciso, a minha vida precisa de continuar. Eu preciso de manter. Ele tinha uma família, ele tinha esposa. Ele não poderia ficar de braços cruzados. É o que ele pensava. Então eles voltam à pescaria. Jesus, meus irmãos, tinha dito uma palavra para ele, falou assim: eu vou fazer de você um pescador de homens. Tu serás um pescador de homens. Ele era importante na visão de Jesus. Investiu 3 anos e meio na vida dele, daquele homem. Entra, meus irmãos, aqui um pouco da maneira de Jesus trabalhar, restaurar, transformar a vida de todo aquele que entrega os seus caminhos a Ele. Jesus, meus irmãos, chega numa madrugada, na beira do mar novamente. Jesus acende uma fogueira, prepara ali, meus irmãos, um alimento. Uma distância de 200 côvados, que é 100 metros. Jesus diz: olha, vocês têm alguma coisa de comer aí?
Um dos discípulos olhou meio desconfiado e disse: Pedro, é o Senhor. Como pescador, estava com poucas vestes, Pedro joga dentro da água. E eles vêm arrastando as redes, puxando as redes, e captura 153 grandes peixes. Eles aproximam, mas nenhum aventurava dizer: é o Senhor. Jesus, meus irmãos, estava com o corpo ressurreto, o corpo agora glorificado. Era após a ressurreição. Ele ficou 40 dias andando, aparecendo os discípulos e outras pessoas, com o corpo ressurreto, com o corpo glorificado. Então, eles aproximam, a fogueira acesa, aquele mesmo ambiente que Pedro negou, à beira de uma fogueira, numa madrugada fria. Jesus prepara o mesmo cenário, para poder trazer, meus irmãos, cura na vida daquele homem. No livro de João, capítulo 21, eu gostaria que você abrisse. João, capítulo 21. A partir do versículo 3. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Pouco parecido na primeira pesca. Eles não tinham pescado, não tinham apanhado nada naquela noite. Mas quando Jesus ministrou a palavra, Pedro disse: olha, sobre a tua palavra eu vou lançar a rede. E fez uma grande pesca. Agora novamente, era madrugada, eles pescando e nada tinha apanhado. Mas ao clarear da madrugada estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou Jesus: filhos, tende alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Então lhe disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram. Já não podia puxar as redes, tão grande era a quantidade de peixe. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, avisado que era o Senhor, cingiu-se com a sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da praia, senão quase 200 côvados. Ao soltarem em terra, viram ali algumas brasas, e em cima peixe, havia também um pão. Disse-lhes Jesus: trazei alguns dos peixes que acabaste de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e, arrastando a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, não bastante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousavam perguntar: quem és tu? Porque sabia que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu de igual modo o peixe. Já era essa a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Depois de terem comido, perguntou Simão Pedro: Simão, filho de João, amas mais do que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu por ele ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu: Senhor, tu sabes de todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando era mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andava por onde querias. Quando porém fores velhos,
estenderás as mãos, e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isso para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou: segue-me. Aqui, meus irmãos, Jesus vai restaurar, curar a vida deste homem. Jesus vai atrás, porque ele tinha dito: eu vou fazer de você um pescador de homens. Então ele vai para poder buscar aquele homem, que há 3 anos e meio atrás, ele tinha liberado uma palavra para ele. Quando Jesus, meus irmãos, prepara o ambiente, eles chegam desconfiados. Jesus olha para Pedro e diz o seguinte: Pedro, tu me amas mais do que estes? Talvez Jesus apontou, meus irmãos, para os seus companheiros, para os discípulos, aquela equipe que estava com ele. Pedro, você me ama mais do que estes? Ou talvez Jesus apontou para os seus barcos, para as suas redes, para os seus anzóis. Você me ama mais do que estes? Pedro responde: Senhor, tu sabe que eu te amo, apacenta os meus cordeiros. Pela segunda vez, Jesus faz a mesma pergunta. Ele diz: Senhor, tu sabes que eu te amo, apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez, é como os irmãos, como pastor, acontece muito isso comigo, acontece isso com todos os pastores. Chega a ovelha e ele pega na mão, faz assim: tudo bem, tudo bem. Dá uma firmada: está tudo bem mesmo, tudo bem. Tudo bem? Ó, tem algumas coisas acontecendo. Não está tão bem. Isso que aconteceu com Pedro. Senhor, tu sabes de todas as coisas, tu sabes que eu te amo, apacenta os meus cordeirinhos. E quando termina tudo isso, Jesus fala: segue-me. A primeira pesca, meus irmãos, Jesus libera uma palavra. A fé entra no coração de Pedro, como diz o David Ponhuchu, quando a fé de Deus entra no nosso coração, algo acontece. A palavra que Jesus ministrou, a palavra de ordem que Jesus liberou a Pedro, ele disse: sobre a tua palavra eu vou e vou lançar as redes. E houve uma grande pesca. A segunda pesca era madrugada e nada eles tinham apanhado. Mas Jesus disse: lança a rede pelo lado direito. E quando eles lançam as redes, 153 grandes peixes eles capturam. Jesus estava mostrando para Pedro: Pedro, a promessa que eu fiz a você, que você será um pescador de homens, isto vai acontecer. Eu venho te buscar nesta manhã. Eu venho ao seu encontro nesta manhã. E quando disse, finaliza tudo, então Jesus disse: segue-me. Pela segunda vez, meus irmãos, o CNPJ daquela empresa foi cancelado. Eles seguiram Jesus. Jesus, meus irmãos, trabalha na transformação da vida de Pedro. Jesus tinha chamado Pedro. E Jesus está disposto a caminhar com ele até o fim. Daqui, meus irmãos, Jesus dá uma ordem para eles: vai para o monte, porque lá vou encontrar com vocês. A notícia corre, 500 pessoas sobem ao monte. Jesus compartilha algo com eles. Jesus dá uma ordem para todos eles: não ausenta de Jerusalém. Permaneça em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos do poder de Deus. Eles descem daquele monte. Jesus é levado aos céus. Jesus é levado à presença de Deus. Eles descem. Eles entram, meus irmãos, no cenáculo. Era dia de Pentecoste. Era uma festa tradicional ali em Jerusalém. Haviam várias pessoas, 16 nações representadas que estavam naquele dia.
Eles entram, meus irmãos, para um local fechado. Eles começam a orar. Pelos cálculos da festa das primícias até as festas de Pentecostes, eram 50 dias. Jesus ressuscita, permanece com eles 40 dias. Então entendemos que eles ficaram 10 dias esperando a promessa de Deus. Eles orando, buscando, confiando, buscando mais e mais. E quando chega o dia, meus irmãos, como o som de um vento impetuoso, um som vem sobre aquele lugar, línguas de fogo sendo distribuídas sobre cada um deles. Aquele som de um vento impetuoso chamou a atenção, meus irmãos, de todos os habitantes, de todas as pessoas que estavam em Jerusalém, naquele dia da festa de Pentecoste, que todo judeu era convocado para estar presente naquela festa. Era a promessa do Pai, era a promessa de Jesus: não vos deixarei órfão, mas enviarei outro Consolador, que estejam para sempre convosco. E quando, meus irmãos, o Espírito de Deus desce sobre eles, de 500 reduziu para 120, 380, meus irmãos, não deram crédito, não tiveram perseverança, não permaneceram esperando a promessa de Deus. Eles foram cheios do Espírito Santo. Atos capítulo 2. Aquela multidão olhando para eles, dizendo: estão todos embriagados, beberam demais. E Pedro, meus irmãos, agora toma uma atitude, cheio do Espírito Santo. Ele começa, meus irmãos, a trazer uma mensagem. Ele começa a pregar, ele começa a falar de Joel, ele fala a respeito de Davi, mas ele chega o momento do clímax da sua mensagem, dizendo: vós mataram, vós crucificaram a Cristo Jesus. O Espírito de Deus, meus irmãos, estava contagiando aquelas pessoas. O Espírito de Deus estava trazendo arrependimento no coração daquelas pessoas. E eles perguntam: varões, que temos de fazer para herdar a vida eterna? E Pedro responde: crê no Senhor Jesus e será salvo. E naquele momento, meus irmãos, Lucas contabilizando, quase 3.000 almas se acrescenta no Senhor naquele dia. Cumpre a promessa de Jesus: vou fazer de você, Pedro, um pescador de homens. E Pedro agora, meus irmãos, a primeira quando ele lança suas redes, ele diz: eu não peguei nada, estou frustrado, estou desanimado, estou cansado, mas sobre a tua palavra eu vou lançar as redes. E ele pega peixe. Na segunda pesca, ele não tinha pegado nada, mas Jesus disse: lança a rede pelo lado direito. Ele pega 153, mas agora, meus irmãos, com certeza veio na mente dele: Jesus disse para mim que ia fazer de mim um pescador de homens, e agora é o momento de eu lançar a rede. Ele lança a rede e pesca quase 3.000 almas. Um homem transformado, um homem curado, um homem entregue nas mãos de Deus, um homem cheio do Espírito Santo, faz, meus queridos, muitas coisas. Deus tem promessa na sua vida. O dia que você aceitou a Jesus como Senhor Salvador, foi o dia que Deus te chamou. E Deus não desistiu de você. Deus não desistiu de você. Deus te chamou. Ele vai com você até o fim. Deixa Deus transformar a sua vida. Deixa Deus trabalhar na sua vida. Deixa Deus curar as suas feridas. Deixa Deus restaurar o seu interior. Deus não vai derramar, meus irmãos, do seu espírito, do seu óleo, do seu azeite, em um vaso trincado. Ele não vai fazer isto.
mas Ele vai restaurar este vaso, Ele vai curar este vaso, e Ele vai derramar e transbordar do Espírito dEle. Você é um pescador de homens. Você é chamado por Deus para ser um pescador de homens. Tivemos uma conferência, e o pastor Oswaldo Coutinho, eu conheço ele há 30 anos. A gente sempre, como o pastor Antônio falou, onde o senhor conhece o pastor José Wilson? Esse Brasilzão afora. Porque a gente sempre, todas as reuniões da ordem, reuniões da convenção, como eu fazia parte do CORPLEC, o Conselho de Planejamento e Execução da CBN, ele também como presidente da ordem, presidente da convenção do Mato Grosso, então todos nós tínhamos a cadeira no complexo. Então a gente sempre encontrava. A primeira vez que eu vi o pastor Oswaldo, conversei com ele, a igreja dele tinha 600 membros. Naquela época, meus irmãos, 600 membros era uma mega igreja. Hoje ele tem lá mais de 5.000. E 103 congregações. Viu a paixão daquele homem por almas. Ele respira almas. Ele é como o sapateiro lá da Índia. Senhor, dá minha alma, senão eu morro. Pedro, curado, transformado e cheio do Espírito Santo. Em Atos 2,14, Pedro ele é cheio do Espírito Santo, juntamente com todo aquele grupo. Atos 4,31, mais uma vez, Pedro é cheio do Espírito Santo. Atos capítulo 8, 14 a 29, mais uma vez, Pedro é cheio do Espírito Santo. Atos capítulo 10, 44 e 48, mais uma vez, Pedro é cheio do Espírito Santo. 4 vezes, meus irmãos. 4 vezes. Pentecoste, quando ele João cura aquele homem que há 38 anos ficava na porta do templo, a porta formosa, que eles é ameaçado pelas autoridades para não falar mais do nome de Jesus. Eles foram presos, e agora eles eram soltos com a promessa: não fale mais a respeito de Jesus, não toque nesse nome. Eles voltam e reúnem com o grupo que estava intercedendo, e eles oraram, e moveu-se o lugar, e todos foram cheios do Espírito Santo. Quando Pedro, meus irmãos, vai à casa de Cornélio, era um gentio. Deus traz uma visão para Pedro, um lençol com todos os tipos de répteis, quadrúpedes e aves, animais impuros. E Pedro disse, recebe a palavra, mata e come. Pedro disse, Senhor, jamais entrou tal coisa na minha boca. E Deus disse, não considere coisas que santifiquei imundo. Então, tem 2 homens embaixo, você desce e vai com eles, sem questionar. E Pedro vai e encontra, meus irmãos, Cornélio com toda a sua família reunida. E quando Pedro chega, começa a compartilhar o Evangelho, o Espírito Santo de Deus desce sobre eles, e todos foram cheios e começaram a falar em línguas. E Pedro disse, o que impede esses homens serem batizados, se eles receberam o Espírito Santo como nós? Mais uma vez Pedro é cheio do Espírito Santo. Então 4 vezes no livro de Atos, mostra Pedro cheio do Espírito. Pedro, meus irmãos, foi o pastor da igreja em Jerusalém. Primeiramente, Tiago. Pedro depois foi pastor. Pedro fez algumas viagens. E a história diz que Pedro, meus irmãos, morreu no ano 67, no Império de Nero, em Roma. Jesus diz, Pedro, quando você é moço, você toma suas decisões. Mas vai chegar um dia que você não vai tomar suas decisões.
você será guiado pela mão de alguém que vai te conduzir. Jesus estava falando, meus irmãos, o gênero de morte que Pedro poderia enfrentar. No ano 67, alguns historiadores falam que morreu naquele dia, tanto Pedro como o apóstolo Paulo. Mas chegou o momento da morte de Pedro. Era crucificado. Então Pedro disse: me crucifica de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer como o meu Senhor foi. Jesus estava com ele. Aquele que Deus chama, Ele vai com ele até o fim. Mesmo uma morte difícil, Paulo escreve a Timóteo: vem depressa, vem ter depressa comigo. Paulo estava enfrentando, meus irmãos, uma solidão na prisão. Estava prestes à morte. Ele fala: traga-me os rolos, porque eles me fazem falta. Na primeira defesa, ninguém teve comigo. Imagine, meus irmãos, você enfrentar um tribunal, um julgamento, e ninguém comparecer. Paulo enfrentou isto. Paulo sentiu só, dentro de uma prisão, uma cela fria, gelada. Mas mesmo assim ele queria ler a palavra. Mande os rolos, porque eles me fazem falta. Então nós temos, meus irmãos, o registro dos últimos momentos da vida de Paulo. Mas de Pedro não. A Bíblia não fala que ele foi crucificado de cabeça para baixo, mas a história diz que foi. Mas Deus estava com ele. Foi sepultado, onde diz que a Basílica de São Pedro foi edificada aonde ele foi sepultado. Passou por todo um processo. Então, quando às vezes você lê a palavra, vê a situação de Pedro, fala assim: olha, se Deus transformou a vida de Pedro, Ele transforma também a minha vida. Quando Jesus cura Pedro, Ele disse: segue-me, vem comigo, eu vim te buscar. Você não vai continuar na pescaria, eu te escolhi, eu te chamei. Então, queridos, você sabe o dia que você se converteu? Foi o maior milagre na nossa vida. Foi o nosso novo nascimento. Essa palavra falou muito no meu coração, meus queridos, há 35 anos atrás. Era uma madrugada. Eu tinha uma chamada do Senhor para o ministério pastoral. Eu voltei do Mato Grosso para fazer seminário em São Luís Montes Belos. Era 4 horas da manhã. Levantava todos os dias, pegava uma Kombi, chegava na igreja com 15 jovens, para a gente orar. Naquela madrugada eu li esse texto. E quando eu li esse texto, eu caí em lágrimas. Eu falei assim: Deus, eu voltei, eu tenho uma chamada para o ministério. Não é este o propósito do Senhor para a minha vida. Então pega essa Kombi e vende. Não vou pensar em ser um empresário no ramo de transporte. Eu tinha um sonho, meus irmãos, enxergava uma frota de caminhão na minha frente. Deus mudou todos os seus planos. Todos os meus planos Deus mudou. Você sabe o dia que você aceitou a Cristo. E você sabe da promessa de Deus para a sua vida. Você tem uma chamada para ser um intercessor. Você tem uma chamada para poder ser um professor, ensinar crianças. Você tem uma chamada para poder ser um mantenedor na obra da evangelização. Você tem uma chamada para ser um discipulador. Você tem uma chamada. Deus não chamou você para poder ficar no banco, não.
Deus não chamou você, não escolheu você para ser um consumidor dos programas eclesiásticos. Deus te chamou você para o serviço. Deus chamou você, salvou você para você alcançar outros. Deus chamou você para você falar do amor de Jesus a outras pessoas. E Jesus está dizendo a você nessa noite: quero transformar sua vida, quero curar sua vida, vem e segue-me. Posiciona diante do Senhor. Estamos com essa campanha, posicionados sobre a rocha. Coloca como propósito: Deus, eu preciso que a minha vida seja transformada. Não faz uma campanha para poder mudar de casa, mudar de carro. Não. Venha 4 quinta-feiras. Mas, Senhor Deus, eu preciso de ser renovado. Eu preciso de ser cheio do Teu Espírito Santo. Eu preciso de ter fome da Tua palavra. Eu preciso de ter sede do Senhor. Eu preciso de seguir o Senhor. Eu preciso de posicionar e seguir o Senhor. Coloca-se de pé. Comece a colocar diante do Senhor, diante do que Deus falou ao teu coração. Comece a lembrar desde o dia que Jesus se alcançou tua vida. Talvez você está como Pedro, desestimulado, desanimado, frustrado, pensando: eu não vou orar mais. Tem orado tantos anos, tem intercedido tantos anos por aquela pessoa e ela não se rendeu ao Senhor. Jesus está vindo ao seu encontro para poder te renovar nessa noite. Talvez você já desistiu, falou assim: olha, eu contribuí tanto com a obra missionária, já fui um cooperador com a obra missionária, mas eu deixei de contribuir. Jesus está vindo ao seu encontro nessa noite. Talvez você tenha uma chamada para o ministério pastoral, e você tem procrastinado isso, a entregar, a dedicar, a deixar Deus transformar a sua vida. Talvez você olhe para si: olha, eu estou indo tão bem sucedido no meu trabalho, estou sendo bem sucedido na minha empresa, estou sendo bem sucedido na minha formação acadêmica. Mas Jesus está vindo ao seu encontro nessa noite, te levantando, te restaurando, curando o seu interior, porque você sabe da chamada que Deus tem para a sua vida. Talvez há anos atrás, na sua juventude, tempo de criança, você teve convicção que um dia você chegava a uma tribo indígena. Você teve convicção que um dia você chegava em uma outra cultura, um outro povo, a uma cultura diferente, para poder pregar o Evangelho. Mas você desestimulou. Não esqueça, Jesus olha para você. Jesus vem ao seu encontro. Ele quer transformar a sua vida, porque Ele quer fazer de você um pescador de homens. A igreja existe para poder alcançar almas. Coloca diante de Deus: Deus, ó querido Deus, venha ao meu encontro nessa noite. Venha me renovar nessa noite. Prepara um ambiente para poder curar o meu interior. Prepara um ambiente porque o Senhor cura minha alma. Prepara um ambiente entre eu e o Senhor, para que eu seja restaurado, para que eu seja renovado, para que eu seja, meu Deus, trabalhado pelo Senhor, porque eu preciso do enchimento do Teu Espírito Santo.
Eu preciso do enchimento do Teu Espírito Santo. Repara os vasos, repara as brechas. Transforma, Senhor, o meu caráter. Tira, ó Deus, tira, Senhor, para longe de mim o pecado. Renova minhas forças. Renova as minhas forças, Senhor. Abra sua boca. Abra sua boca e fale com Deus. Fale com o Senhor. Fale com o Senhor. Diga: Deus, venha ao meu encontro. Oramos por um avivamento. Intercedemos por um avivamento. E esse avivamento virá quando a minha vida, quando a vida da igreja estiver restaurada, quando a igreja estiver sarada, quando a igreja estiver curada, o Senhor virá, meu Pai, sobre nós. Primeiramente, eu quero fazer um apelo a você que está aqui nessa noite, que ainda não falou as palavras de vida eterna, que não confessou Jesus como seu único Salvador. Você que Deus tem falado no seu coração, Deus está chamando você. Eu quero convidar você a sair do seu lugar e vir aqui à frente, aceitando Jesus como Senhor e Salvador. Onde você estiver, saia do seu lugar e venha confessar Jesus como seu Salvador. Jesus está dizendo a você nessa noite: vou fazer de você um pescador de homens. Jesus está dizendo a você: vou usar você para alcançar a sua casa, alcançar os seus pais, alcançar os seus colegas de trabalho. Vou fazer de você um pescador de homens. Você que está na arquibancada, desça e venha aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Você que está embaixo, saia do seu lugar e venha entregar a sua vida a Cristo. Oh Jesus, oh querido Espírito Santo, é uma noite, meu Pai, de salvação. É uma noite, meu Pai, de transformação. E essas pessoas que o Senhor está chamando, o Senhor irá com elas até o fim. Em nome de Jesus. Nós temos aqui 2 pessoas aceitando a Cristo. Jesus viria, meus irmãos, se uma alma só se rendesse a Ele, Ele diria: valeu a pena, Pai. E aqui nós temos um casal. Vocês vão repetir comigo essa oração. Senhor Jesus, eu confesso o Senhor como Senhor e Salvador da minha vida. Perdoa os meus pecados. Lava-me com teu precioso sangue e me faz mais alvo do que a neve. Escreva o meu nome no livro da vida com ponteiro agudo, que nunca mais será apagado. Em nome de Jesus. Amém. Agora eu vou orar por vocês. Senhor Deus, estenda minhas mãos sobre a vida, meu Pai, deste casal. Deus, que confessa, que fala as palavras de vida eterna. Deus, abençoa a vida deles. Deus, coloca, meu Pai, uma proteção, uma coluna de fogo em volta deles. Deus, para que eles não sejam, meu Deus, atingidos, nem arrancado mais de suas mãos, porque o Senhor diz na tua palavra: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Deus, abençoe essas vidas. A festa no céu, quando um pecador se arrepende. Deus, eu abençoo essas vidas, em nome de Jesus, amém. Vocês podem acompanhar. Aleluia, louvado seja Deus.